Fala, turma da Escala, como que vocês estão? Excelente dia, noite, depende sempre da hora que você está vendo esse vídeo. E hoje eu vou falar sobre como eu desenvolvo, como que eu construo os meus planos de escala para negócios, mas como que eu uso a mesma metodologia que eu uso para negócios para minha vida pessoal. Os mesmos planos que eu utilizo para escalar negócios, para escalar os resultados da minha empresa, é a mesma metodologia que eu usei, por exemplo, para me tornar um meia maratonista em 3 meses, um maratonista em 6 meses e um ultramaratonista em 9 meses, que vai acontecer daqui 2 meses, inclusive. Então, fica ligado nesse vídeo, já faz o seguinte, se inscreve aqui embaixo e dá um joinha, se você gostar, e compartilha depois se esse conteúdo realmente vai fazer sentido para você, se vai te ajudar na construção dos seus planos, beleza? Então, hoje é um conteúdo totalmente orientado a construir esses planos, tanto para a sua vida pessoal como para a profissional. Elas vão mudar pouca coisa. E aqui eu vou levar em consideração que esse plano ele é mais individual. Tá? A gente pode depois ter um outro conteúdo, mas se fizer sentido também bota aí embaixo, para equipes. A gente fala sobre planos individuais. Fechou? Então vamos lá, vamos partir do início. Né? Então, o primeiro passo, né, para construir um plano, seja lá se for ele pessoal, em alguma área da sua vida ou para o negócio, a primeira coisa mais importante é você ter clareza de qual é a jornada que esse plano está conectado. Olha, o que é jornada? Na nossa vida, nós temos várias jornadas, certo? Temos a jornada dos nossos pais, por exemplo, no meu caso aqui, minha jornada como marido, minha jornada como cristão, minha jornada como pai, como atleta, minha jornada para me tornar um outro atleta, e assim por diante. Então, são jornadas. O que significa isso? São coisas que a gente quer fazer para o resto da nossa vida, ou fazemos para o resto da nossa vida. Então, eu serei pai para o resto da minha vida. Eu serei marido para o resto da minha vida, se assim, obviamente, for a vontade do Senhor. Eu serei empreendedor, provavelmente, para o resto da minha vida. Eu terei negócios para o resto da minha vida. Eu serei atleta para o resto da minha vida. Atleta amador, não profissional, mas serei para o resto da minha vida. Então, tem várias jornadas, né? Serei irmão na igreja para o resto da minha vida. Cristão para o resto da minha vida. E por aí vai. Então, tudo isso são jornadas, certo? Então, primeiro, assim, para a gente começar essa conversa, você precisa, primeiro, ter clareza de quais são as suas jornadas. Né? Quais são os papéis que você cumpre na sua vida? Quais são as jornadas que você tem na sua vida? Então, a primeira coisa é você ter clareza de quais são essas jornadas da sua vida. Depois que você tem clareza disso, aí é interessante você criar uma visão de médio, eu não vou colocar longo prazo, porque não é longo, mas médio prazo, de 3 anos. De 5 anos também é bom, mas de 3 a 5 anos, você tem uma visão dentro daquela jornada, o que você gostaria de alcançar dentro desse tempo, de 3 a 5 anos, tá? Então, nesse momento, então, você vai escrever isso. Então, o que eu quero como marido daqui 3 a 5 anos, né? Como pai, será que eu quero mais um filho, mais uma filha? Será que eu quero levar minha filha para algum lugar? Colocar ela para estudar em algum lugar? Ensinar ela alguma coisa, uma nova língua? O que eu quero como pai, né? O que eu quero como marido? O que eu quero como cristão? O que eu quero como profissional? O que eu quero como empreendedor? Então, eu vou decidir o que eu quero alcançar em 3 anos dentro dessa jornada. Então, nesse momento aqui, a gente está em 2024. Está falando aí de um plano para fim de 2027. A gente vai falar hoje. Esse formato que eu utilizo, ele recentemente já usava isso negócio na vida, mas recentemente eu descobri que tem uma metodologia, um livro que era muito parecido com o que eu fazia. E daí, basicamente, eu peguei esse livro e aprimorei o que eu já fazia. Então, do que a gente vai conversar aqui, ela está orientada, para ficar mais fácil de você entender, e até se você quiser estudar depois, ela está orientada ao livro 1 ano em 12 semanas. Tá? Onde do livro, do estudo, é transformar, criar resultados que demorariam 1 ano em 12 semanas. Por exemplo,
muitas pessoas se tornam meio maratonistas em um ano. Eu fiz isso em 3 meses. Muitas pessoas se tornam maratonistas em 1, 2 anos, 3 anos. Eu fiz isso em 6 meses. E muitas pessoas viram ultramaratonistas em 5, 7 anos. Eu vou fazer isso em meses. Ou seja, e no final de um ano, meu objetivo é, ao final de um ano, 4 ciclos de 12 semanas, e cumprir um Ironman, se encaixar na data, ou uma outra. Então, no meu caso aqui, eu estou pegando um caso pessoal, porque a gente fala de negócio e tudo, mas estou pegando um caso pessoal que vai ficar fácil de entender. Agora a gente vai entrar na parte de detalhe, de criar um plano de um ciclo que dura 2 semanas, beleza? Então, primeiro, entenda a sua jornada, tá? A gente não vai falar de jornada, mas entenda a sua jornada. Segundo, saiba o que você quer na sua jornada, né, com esses, dentro dessas jornadas. E daí, a partir disso, a gente vai começar a falar sobre planos. Então, o que é importante? Estou até abrindo um item, vai ficar legal, vou dar exemplos mais claros para vocês. Maravilha, então vamos lá. Então, eu crio a minha visão aspiracional e eu vou abrir aqui para vocês, por exemplo, a minha visão aspiracional. Então, e quando eu vou para o objetivo, eu vou priorizar meu objetivo. Então, eu vou entender, tá, nesse momento que eu estou da minha vida, qual é a jornada que eu quero dar mais ênfase, né, nas próximas 12 semanas? Quero dar mais ênfase na minha jornada como marido, como pai, quero dar mais ênfase na minha jornada como atleta, como estudante, aprendiz, né, como profissional, o que eu quero? Beleza? Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui uma visão aspiracional que eu tenho, pessoal, e a meta de 2027, beleza? Para vocês entenderem o que eu estou dizendo e encaixar um pouco isso. Então, vou pegar uma pessoal minha, tá? Vamos lá. Minha aspiracional é me tornar um ultra triatleta e finisher, né, que é finalizar centenas de ultra provas ao redor do mundo. Então, na prática, o que eu quero com esse esporte? Eu quero me tornar um homem capaz de executar provas de 3 dias e quero fazer isso ao redor do mundo. Quero fazer isso em vários lugares, para conhecer paisagens diferentes, lugares diferentes. Esse é meu objetivo, meu aspiracional. Então, quando eu penso em corrida, eu não estou pensando em fazer uma prova de 10 quilômetros, de 20 quilômetros. Naquele momento pode acontecer. Mas, quando eu estou olhando para o futuro, eu falo, cara, um dia eu quero, por exemplo, estar fazendo uma prova na Itália, onde vai acontecer, por exemplo, uma baita prova agora, que não é o objetivo fazer provas, não vai ter, tipo, triplo deca, né, que é uma prova de 30, 40 dias. Meu objetivo é fazer provas de máximo de 3 dias, em 3 modalidades diferentes, que eu consiga levar minha família junto. Então, meio que uma combinação de atleta com deleite junto com a minha família, beleza? Meu objetivo para 2027 é tornar um ultra triatleta e finalizar 10 provas em 2 continentes diferentes. Então, para 2027, eu quero ter finalizado 10 provas, certo? De 10 ultras, né? A primeira é agora, em outubro, e isso em 2 continentes diferentes. Então, primeiro continente, óbvio, é onde eu moro, Brasil, né? País Brasil, continente América do Sul, e depois ir para um outro continente. Fechou? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui, porque eu vou dar mais exemplos para vocês. Maravilha, vamos lá. Bom, boa. Então, vamos lá. Para a gente entrar nos objetivos... tá, um detalhe, tá? Bom, deixa eu corrigir só isso antes que vire meme aí, que País Brasil, continente América, né? Na América do Sul. Então, só para deixar isso claro. Mas vamos seguir o baile. Então, vamos lá. Depois que a gente define isso daí, a gente tem, então, eu tenho aqui o que eu comentei do ultra triatleta e tem vários outros que a gente pode ter, né? Então, eu posso ter outras jornadas com outros objetivos, como eu tenho, por exemplo, o do meu trabalho, que é uma outra jornada que eu estou nesse momento num plano de 12 semanas. Então, hoje eu estou com 2 planos de 12 semanas ativos, um na jornada de ultra atleta e um na jornada profissional, beleza? Então, já dei os exemplos, agora a gente vai para o plano. Então, monto esse plano. Primeiro ponto, eu vou definir um objetivo muito claro para 12 semanas, certo?
Então, eu vou colocar uma meta muito objetiva para 12 semanas. Por exemplo, no plano que eu estou ativo de 12 semanas agora, é me tornar um ultra atleta, um ultramaratonista trincado. Então, eu combinei as duas coisas. Eu tenho a ultramaratona que eu vou correr, mas ao mesmo tempo eu tenho um plano em execução de trincar, né? Ficar shapeado, ficar no shape. Então, esse é meu objetivo. Então, é um objetivo claro e tem data para acontecer. Dia 26 de outubro de 2024. É um baita desafio, sair de onde eu estou para lá. Né? Depois vai ter conteúdo aí mostrando antes e depois para ver qual foi o resultado. E daí, então, defini meu objetivo, agora eu vou definir quais são as táticas que eu vou utilizar. Né? Eu usava sempre o termo milestone, mas usando o ano em 12 semanas como exemplo, a gente pode usar o termo táticas. E essas táticas, o que são? Vou dar um exemplo para vocês de como eu estou fazendo. Minhas táticas para me tornar um atleta trincado são algumas. Primeiro, aumentar o volume de água, né? Então, a minha meta é beber em média 6 litros de água por dia. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, treino, né? Treinar, fazer 48 treinos num ciclo de 12 semanas. Isso dá uma média de 4 treinos por semana. Terceiro, treinar corrida, né? Ou seja, fazer aproximadamente 700 quilômetros de corrida em 12 semanas, o que vai dar aí mais ou menos uns 65 km em média por semana, né? É por aí, um pouquinho menos. Depois, quarta, ter um score do sono acima de 80. Então, o sono faz parte, né? Conseguir dormir bem vai fazer parte da minha recuperação, conseguir treinar melhor, conseguir me alimentar melhor, etc. Quinto, a última refeição do dia fazer ela mais cedo, né? Fazer ela antes das 8 horas. Por último, manter uma caloria média um consumo de caloria média diário de 2.000 calorias. É o que vai para um déficit de 500, 800 por dia aproximado, levando em conta o volume de exercício que eu faço. Então, essas são minhas táticas, beleza? E além disso, fazer uma avaliação de BF mensal, né? Que é a gordura corporal. Essas são minhas táticas. Agora que eu tenho as minhas táticas definidas, o que eu vou fazer? Eu vou basicamente entender quais são os períodos disso. Então, a água é todo dia, o treino é semanal, a corrida é semanal, e eu entendo a periodização dessas táticas, certo? Então, a tática que eu executo diariamente, então 6 litros de água, todo dia eu tenho que beber. Eu vou monitorando isso, tá? Depois, eu tenho táticas que são diárias, semanais, tenho táticas que são pontuais, como fazer avaliação de BF, gordura, que é uma vez por mês. Então, eu tenho táticas e daí eu defino se elas são rotineiras e qual é a rotina, e se elas são pontuais e quando então elas vão acontecer. Eu coloco data para essas coisas acontecerem. Depois que eu defino essas táticas, as suas datas e como que elas vão acontecer, aí eu vou para os indicadores, que são os indicadores, eles são dois tipos. Existe o indicador de performance, ou seja, que estão me mostrando que eu estou performando. Então, por exemplo, no meu plano aqui, o que me mostra que eu estou performando? Estou correndo, né? Então, volume de km de corrida me mostra que eu estou performando. Volume de água que eu estou bebendo me mostra performance, né? Se eu estou conseguindo alcançar essa performance ou não. E daí eu tenho indicadores de resultado. Então, o que são indicadores de resultado? Peso, o peso é um indicador de resultado. No livro ele chama de indicador de atraso, mas eu estou chamando de indicador de resultado. Então, peso é um indicador de resultado, a gordura corporal é indicador de resultado. O que difere um do outro? O indicador de resultado, ele é uma coisa que já aconteceu. Então, eu vou lá e meço, mas eu não tenho muita influência sobre aquele resultado, né? Porque, basicamente, eu faço coisas para alcançar aquele número, ok? No indicador de performance, eu tenho total controle daquilo. Então, eu tenho controle de ir ou não no treino, eu tenho controle de correr ou não, eu tenho controle de beber água ou não, e aqui eu não tenho controle sobre peso e BF. Né? Isso aqui é reflexo dessas ações aqui. Então, onde que eu controlo? Aqui. Então, onde que eu tenho que monitorar diariamente? Aqui. É esses caras aqui que eu preciso monitorar diariamente. Quando eu digo que isso é para qualquer coisa, realmente é para qualquer coisa. A gente pode fazer isso para qualquer negócio. Eu tenho um plano de 12 semanas ativo do meu negócio nesse momento, com o objetivo de pegar um produto do zero e transformar ele em um produto de mais de 6 dígitos em 12 semanas. O plano já está em ação, em execução, e provavelmente chegaremos lá.
E se fizer sentido, se você quiser, coloque aí embaixo que vai ser um prazer compartilhar esse plano também, às vezes até mais detalhado com vocês. Então, tem os indicadores agora. Agora, depois que eu tenho, então, eu tenho minha jornada, certo? Eu tenho minha meta de 3 anos, eu tenho meu objetivo para 12 semanas, eu tenho as táticas que eu vou executar, defino meus indicadores de performance, defino meus indicadores de resultado, e agora o que eu vou fazer? Eu vou definir minhas rotinas de monitoramento. Então, quando eu falo de rotina de monitoramento, existem duas principais que precisam acontecer. Existe uma que é essencial e tem que acontecer, e tem uma que ela é muito importante que aconteça, mas ela não é essencial. A rotina essencial ela é semanal, ou seja, todas as semanas, no sábado, no domingo, na segunda-feira, depende do dia que você prefere. Eu prefiro sábado, mas depende do dia que você prefere, você vai sentar e você vai avaliar a sua performance, ok? E se você já tiver indicador de resultado naquele momento, indicador de resultado. Quando a gente fala de empresa, por exemplo, né, para pegar de empresa aqui, volume de vendas, resultado. Nível de atividade dos vendedores, performance. Marketing, volume de leads, resultado. Volume de campanhas de investimento ou de testes e experimentos, indicador de performance. Então, volume de postagens e etc. Então, a gente consegue separar bem. Então, pegando esse caso aqui, eu tenho, então, os meus indicadores e agora eu vou definir minha rotina. Então, você vai definir o dia que você vai fazer esse monitoramento dos indicadores de performance e dos indicadores de resultado. Definiu o dia, então, vou fazer na sabadão, vou sentar e vou fazer meu monitoramento. Quando você senta para fazer o monitoramento, você vai ter, por exemplo, eu tenho aquelas táticas ali que eu comentei com vocês, que é água, crossfit, corrida, score do sono, refeição do dia, caloria média e avaliação de BF. Beleza. Tenho esses sete táticas, né? Eles vão me gerar alguns indicadores, mas são 7 táticas basicamente. Então, na semana, no sábado, eu vou sentar, eu vou olhar, por exemplo, para a água e vou ver assim, quanto em média eu bebi de água nessa semana? A minha meta era 6 litros, e eu bebi, por exemplo, 5 litros. Opa, então alerta. E daí o que eu vou fazer? Eu não vou simplesmente aumentar para 7 na outra semana, não faz sentido. O que eu vou fazer? Eu vou falar, cara, o que aconteceu que me impediu de tomar os 6 litros? E eu vou talvez pegar coisas na minha rotina que podem estar me impedindo, que inclusive está acontecendo. Minha meta é 6 litros, e em média aqui, eu acabei de olhar, eu estou com 5 litros e 100 bebendo. E eu já percebi, inclusive anotei, acho que ontem, antes de ontem, que o motivo é porque na parte da noite eu fico muito mais voltado ali para a família e tal, e eu não fico bebendo água. Então, vou implementar uma tática, uma resolução para isso agora, nos próximos dias. E daí eu olho isso para qualquer coisa. Então, lá para corrida, qual que era a média, qual que era a meta? Qual que era a meta da semana? Quanto que eu executei? Putz, bati a meta, não bati? Se eu bati a meta, maravilha, como que eu melhoro? Se eu não bati a meta, por que eu não bati a meta? O que me impediu de fazer? Depois que eu olho para os rendimentos, aí eu vou definir, vou idealizar como que eu resolvo esses problemas. Então, por exemplo, cara, não estou chegando na média de água. Como que eu resolvo esse problema? Aí eu vou trazer ideias. Eu posso fazer isso, fazer pororó. E daí pensar, dessas ideias aqui, qual delas é factível realmente, que eu posso fazer de maneira mais simples e que vai me gerar impacto. E vou decidir ali uma ou duas ideias e vou aplicar. Score do sono. Puta, meu score do sono tá ruim, né? Então, o que eu posso fazer? Então, o score do sono é um indicador de resultado, beleza? O que eu vou fazer? Cara, se o score do sono tá ruim, pode ser algum motivo, pode ser que eu tô dormindo pouco, tô me alimentando mal, tem alguns motivos que podem dizer de novo idealizar. Então, o que eu posso fazer essa semana para buscar melhorar esse indicador? Aí eu vou escrever as ações e vou executar para monitorar depois na outra semana. Então, é a rotina, tá? Então, a rotina que você precisa executar é essa. Tenho as táticas, tenho os indicadores, toda semana eu vejo como foi a minha execução, avalio a minha execução de maneira honesta, ok? Honesta, seja honesto consigo mesmo. As coisas que você foi bem, pense como melhorar. As que você não foi bem, pense o que te impediu de conseguir chegar naquele alvo e o que você vai fazer para conseguir alcançar o resultado na próxima semana. Fechou? Com isso, turma, você consegue ter um plano de 12 semanas bem estruturado, você consegue ter as táticas, então pensa que as táticas elas são as coisas que vão te levar ao resultado almejado. Com as táticas, você consegue distribuir os indicadores, beleza? Indicador de resultado, indicador de performance,
E com a rotina você consegue ver se você está conseguindo ir bem ou não. O que é importante você levar em consideração? Se você não conseguir pensar, investir tempo em pensar no seu plano pode sair ruim, e se ele sai ruim e você executa ele com excelência, você não vai ter resultado. Beleza? Então, o seu plano, ele tem que ser pensado, você tem que investir tempo nisso, para que saia um plano bom. Para que quando você faça e execute as ações e alcance os resultados do seu plano, o resultado que você espera e almeja chegue, ok? Então, como que eu sei que eu fui muito mal sucedido? De duas uma, ou eu não fiz, ou eu fiz uma coisa que não deveria ter feito, o que é muito pior, porque fazer algo que não deveria ter sido feito, eu acho que é pior do que não fazer nada, né? Não ter executado. Porque, imagina, você vai lá, monta um baita plano, executa e dá tudo errado. Então, grande chance de você ter montado seu plano errado, planejado errado, né? Meio que, pô, vou sair de São Paulo, vou para Curitiba, mas eu monto uma rota por estradas alternativas, e daí, putz, eu gasto muito mais tempo, gasto muito mais combustível, gasto muito mais energia mental, tem muitos problemas no meu carro, né? No caso que, vamos supor que é uma viagem de carro, então tem muito mais problemas no carro, porque eu estou pegando estrada tudo cheio de buraco. Agora, poxa, se eu paro e sento e eu olho para Curitiba e falo, cara, o melhor projeto para Curitiba é esse aqui, ó. Eu tenho vários aqui, mas esse aqui é o melhor. Eu vou lá e começo a planejar, né? Pô, onde que eu tenho que abastecer o carro? O que que eu tenho que levar para a viagem ser excelente? E eu começo a pensar nessa viagem e começo a montar o meu plano, que não mais é do que um planejamento, um mapa para chegar no destino, que é o seu objetivo de 12 semanas. Fechou? Turma, basicamente é isso. Monte seus planos de 12 semanas, partilha comigo e não esquece de se inscrever. Sempre um prazer estar aqui. Tamo junto. Bora escalar. Se você quiser mais alguma coisa relacionada a isso, manda aqui. Se tiver dúvida, também manda. Bora escalar e bora para action. Forte abraço.